Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 3. Título do capítulo: Capítulo _9 Veni Emanuel. O espetáculo azul diante dele era o produto de inúmeras borboletas azuis. Elas abriram suas asas metálicas, da cor de lápis lazuli, enquanto cobriam os campos até onde a vista alcançava. Eles eram semelhantes ao Entaisfliege, assim como o almirante, sob o qual serviam, as alas dessas unidades da legião serviam como painéis solares. O tipo de extensão do gerador, Edelfalter. O caleidoscópio de borboletas mecânicas parecia que fragmentos do céu haviam congelado e se desintegrado. Eles mantiveram suas formas dobradas sob a escuridão do início da madrugada, mas de repente abriram suas asas de uma só vez e voaram para longe como se estivessem fugindo da aranha metálica branca rastejando em seu território. Inúmeros canos de armas foram plantados no chão como lápides, talvez restos de batalhas passadas. Os fragmentos de lápis lazuli flutuaram no ar como pétalas de flores. Do outro lado deste campo, no topo de uma ferrovia de 8 trilhos, uma unidade da legião estava como um lendário dragão maligno, ostentando um corpo incrivelmente longo e ameaçador e carregando um cano de arma de mais de 30 metros nas costas. Sendo a maior arma empregada na guerra final contra a humanidade, esta artilharia ferroviária poderia ser descrita apenas como majestosa. Seus módulos de armadura negra eram como as escamas de um dragão, e os trilhos que compunham seus barris eram como duas lanças, virando as costas para o céu. Havia um sensor óptico azul onde se esperaria que sua cabeça estivesse, brilhando ameaçadoramente como um fogo-fato. Seus 6 armamentos de curto alcance, seu canhão automático giratório de 40 mm e 6 canos, oscilaram em uma névoa de calor gerada por seus disparos anteriores. Superando até mesmo o Dinossauria, o maior da legião produzido em massa, com uma altura total de 110 metros e um comprimento total de mais de 40 metros, a enorme borboleta se elevou alto no céu da manhã. Suas asas que pareciam ser tecidas de fios de prata, provavelmente os componentes encarregados de esfriá-lo, espalhavam o que parecia ser poeira estelar no céu. Este era o morfoponto no momento em que o Undertaker saltou sobre a colina, seu sensor óptico e o canhão Vulcan se fixaram nele imediatamente. Provavelmente ficou à espreita mesmo depois de perder o sinal de Undertaker, e seus movimentos foram eficientes e rápidos. Mas não foi o suficiente. Undertaker saltou novamente e parou de repente ao pousar. Seu atuador, que foi projetado para ser robusto em antecipação ao combate de alta manobra, rangeu com esforço. O canhão Vulcano, que se posicionou na direção em que deveria ter se movido para fixar sua mira nele, não conseguiu responder a essa ação repentina a tempo. No exato momento em que parecia que seus olhares se cruzaram, Shin já havia travado a mira de Undertaker e puxado o gatilho de seu canhão de 88 mm. Esses movimentos. Do outro lado do brilho azul emitido pelo Edelfalter, Queria se deparou com a visão da unidade inimiga manobrando com a agilidade aguda de um predador à caça. Ele ficou surpreso. O inimigo deu um salto baixo e diagonal para trás, dando uma cambalhota no ar e aterrissando enquanto mudava de direção, então executando uma frenagem repentina ao pousar, para inicializar. Mesmo Queria, que pilotou o Feudris exclusivo de sua família como descendente de uma linhagem de guerreiros durante sua vida, achou difícil acreditar que havia um piloto humano por trás daquelas manobras que desafiavam a morte. E apesar de tudo, a mira de seu canhão de 88 mm permaneceu fixa nele o tempo todo. O Feudris deformado se movia como um raio, como um pesadelo branco, como um cadáver esquelético rondando em busca de sua cabeça perdida. Abaixo de seu dossel estava a marca pessoal de um esqueleto sem cabeça carregando uma pá. O êxtase enlouquecido se misturou com seus pensamentos gelados, e ao lado deles havia uma pitada de alívio. Você conseguiu. Você realmente era digno de aparecer diante de mim. Eu não esperava nada menos. Podia senti-lo puxando o gatilho. Eles estavam separados por 2 camadas de armadura e uma distância relativa de 3.000 metros, mas podia sentir isso nitidamente. Qualquer coisa menos do que isso não seria interessante. Ainda muito raso. Shin sussurrou, encarando a fumaça preta saindo de um dos módulos de blindagem do Morfo. O tiro não o havia penetrado totalmente.
E havia muita fumaça preta resultante desse impacto. Armadura reativa explosiva. Era um tipo único de armadura que reagia à explosão de uma ogiva antitanque detonando explosivos na superfície da armadura. Ele usou a explosão para dispersar o jato de metal gerado pela ogiva e, portanto, impedir a penetração. A legião valorizava o morfo. Eles ignoraram a teoria ortodoxa, que ditava que a artilharia pesada normalmente só tinha armadura espesso suficiente para repelir fragmentos de projéteis, e concedeu-lhe armadura pesada na chance de ser exposta a um ataque incapacitante. Ogivas antitanque não eram boas, então. O que significava que os projéteis perfurantes de alta velocidade também não seriam eficazes em seu alcance normal. E ainda, isso não era diferente de quando ele teve que enfrentar Love ou Dinossauria naquele caixão de alumínio ambulante. O olhar e a malícia do inimigo o atingiram. Ele virou seu corpo maciço, que era pesado demais para sair dos trilhos, em sua direção enquanto seus 6 canhões automáticos giravam em sua direção como se tivessem vontade própria. Ele manobrou sua unidade para a esquerda com movimentos tão reflexivos que não viajaram por sua mente como pensamentos. Um flash de cano se seguiu imediatamente depois, e balas de metralhadora dispararam do chão à direita de Undertaker. Lançando-lhe um olhar fugaz enquanto repetia o procedimento, ele se esquivou de uma segunda saraivada e então saltou para longe quando uma terceira veio em seu encalço. O canhão vulcano de 6 canos girava enquanto disparava. Embora fosse capaz de descarregar uma barragem pesada, isso rapidamente esgotou suas balas e fez com que superaquecesse facilmente. Em outras palavras, não poderia manter essa cadência de tiro por muito tempo. O Undertaker avançou pelas calmarias momentâneas em sua barragem em uma mistura de pequenos saltos intermitentes e freios de emergência que era impressionante de se ver. Os calmos olhos carmesins de Shin nunca vacilaram, mesmo quando os rugidos pesados dos canhões ecoaram em seu núcleo e o assobio de projéteis cortando o vento rasgou seus tímpanos. Eles simplesmente refletiam a luz fraca de sua tela holográfica, aquele brilho constante e artificial. A República lançou os 86 no campo de batalha, e a experiência que ganharam ali os moldou em guerreiros facilmente adaptáveis, hiper-eficientes e endurecidos pela batalha, embora com uma peculiaridade ocasional. Então, no meio do combate, qualquer noção de humanidade dentro dessas crianças foi abafada. Ironicamente, isso os tornava as máquinas de combate sem emoção que a Legião era. Temer seus inimigos simplesmente não era uma opção. E isso era especialmente verdadeiro para Shin, que se especializou em combate corpo a corpo como vanguarda. A fim de escapar das lâminas de seus inimigos e escapar de sua barragem de balas, Shin exigia um nível extremo de concentração, o que o fazia perder todo o controle de sua humanidade. Ele suprimiu todos os seus conflitos, sua angústia, sua dor e arrependimentos, juntamente com todos os outros pensamentos desnecessários, e os enterrou no fundo de sua mente, deixando-os desaparecer no esquecimento. Era mais fácil assim, então sussurrou uma voz de algum canto de seu coração endurecido. Dessa forma, ele não teria que pensar em nada inútil no meio da batalha. Ele poderia esquecer tudo e qualquer coisa. Foi tão terrivelmente fácil. Alguma parte dele percebeu a razão por trás da loucura deste cavaleiro diante dele, cujo rosto ele nunca conheceu, este fantasma, enlouquecido pela guerra e matança. Quão fácil seria se tornar assim? Outra calmaria na barragem e Shi mudou sua linha de fogo. O Morph interrompeu momentaneamente o fogo para resfriar as metralhadoras, e Shin desviou o olhar para o canhão automático traseiro esquerdo. O sistema do Juggernaut traçou automaticamente os movimentos de seu olhar e se fixou em seu alvo, e ele apertou o gatilho no momento em que o retículo se inverteu para vermelho. Não importa o quão sólida fosse a armadura do Morfo, seus canhões automáticos não poderiam ter sido fortificados. Atingidos por uma ogiva antitanque em sua seção mecânica, os canhões vulcanos se dispersaram. À medida que as chamas negras ondulavam, relâmpagos riscavam o céu pálido. O bando de Edelfalter decolou, como se assustado, enquanto Undertaker corria por entre os bandos azuis e as chamas que eles criavam. Distância restante, 2.000 metros. O inimigo estava ao alcance de seu armamento principal, seu canhão de 88 mm. A essa distância, a batalha não era diferente de lutar contra um Love ou um Dinossauria.
O fato de que não havia tempo para escapar uma vez que eles estavam presos era tão verdadeiro para o canhão de 1.600 metros por segundo do Undertaker quanto para o canhão elétrico de 8.000 metros por segundo do Morfo. E uma vez que ele chegasse tão perto, o fogo do vulcano não poderia se espalhar. O Morfo carecia da mobilidade destrutiva que o Love tinha, e o tamanho absurdo da torre da qual se orgulhava o tornava um alvo muito mais fácil. Evitando a persistente barragem de varredura lateral, Shin se aproximou dela pela esquerda. O Morfo tinha 3 canhões de cada lado, mas se abordado por um lado, sua própria estrutura maciça o impedia de atirar no lado oposto. Com metade de seus canhões automáticos selados, teve que aumentar o ciclo de rotação para manter a mesma cadência de tiro. Um finalmente parou, aparentemente sem balas, e outro superaqueceu, não tendo tempo suficiente para esfriar, e explodiu em uma nuvem de fumaça preta. Distância relativa, 1.000 metros. Mesmo com o sangue da bruxa correndo em suas veias, ele realmente era digno de ser chamado de herdeiro do nome Nozen, o último de sua linhagem. Observando Feldris Branco aproveitar aquelas pausas momentâneas que dificilmente poderiam ser chamadas de pausas para escapar de uma barragem quase incessante de literalmente centenas de tiros por segundo, Kiria não conseguiu conter sua admiração. A frieza de dançar sobre o fio da navalha que separava a vida da morte. E a astúcia para selar e raspar as próprias armas de Kiria. E não havia uma dica, nem mesmo uma lasca de medo obscurecendo qualquer uma dessas ações. Se ele estivesse no Império, junto com ele ao lado de sua amante, sua terra natal poderia ter permanecido tão brilhante quanto nos dias de seus antepassados. A decisão estratégica de capturar e utilizar esse desempenho colocando-o em uma unidade de comando penetrou em sua mente, mas Kiria zombou da ideia. Capturar um alvo vivo era muito mais difícil do que enterrá-lo e era muito mais difícil quando o oponente era tão ameaçador quanto isso. A distância relativa entre eles era de 1.012 metros. Ele estava se aproximando ainda mais. Seu julgamento estava correto, seu canhão de 88 mm, menor que o calibre padronizado de 120 mm, era incapaz de penetrar em sua armadura mesmo a essa distância. E, no entanto, a maneira imprudente como ele se aproximou dele. Era quase como se ele estivesse correndo para a morte. Não foi corajoso, foi temerário. Mas Kiria não era mais sentada dentro do container de Fido, escondida atrás de uma grande colina. Frederica observava a batalha com sua habilidade especial. Quando ela estava na fortaleza do Império, ela viu as batalhas da Guarda Imperial muitas vezes, e além de Kiria, havia vários outros entre eles do clã Nozen. Mas mesmo comparado a todos eles, Shin era excepcional. A destreza latente passou por sua linhagem e pelo talento com o qual nasceu. 5 anos lutando contra a morte poliram essas habilidades para torná-lo um dos guerreiros mais habilidosos da história de seu clã, se não o mais forte de todos. Se Kiria ainda estivesse vivo, mesmo com o intervalo de 4 anos entre eles, Shin provavelmente ainda estaria melhor. Ano. Ele era uma arma, equipada com um poderoso cano de 4.000 mm, blindagem muito mais espessa que os Juggernauts e canhões vulcanos. E para Undertaker, que se especializou em combate corpo a corpo, ele era o pior adversário possível. Undertaker diminuiu a distância, quase literalmente deslizando pela cortina infinita de balas. Um único erro de julgamento, mesmo uma manobra executada incorretamente, decidiria o resultado desse duelo. Apenas observá-lo fez seu coração doer de preocupação. Pi. O recipiente chacoalhou enquanto Fido balançava nervosamente. Talvez o fiel Scavenger desejasse sair correndo e ajudar seu mestre em seu confronto com o gigante dragão metálico. Talvez para se expor ao fogo do inimigo em seu lugar ou para servir de distração para criar uma abertura para o ataque. A única coisa que impedia Fido de fazer isso era que ele tinha Frederica para manter a salvo. Porque seu único mestre ordenou que a trouxesse de volta à Federação a todo custo. Me perdoe. Pi. Ela não pôde deixar de sorrir ao ver como a reação dele se parecia com a de um cão obediente, e então ela reorientou seus olhos. Ela tinha que ver isso. E então ela percebeu. Os cavaleiros dos clãs Nozen pilotavam feldres especiais, diferentes dos Vanaganders, e até os ajustavam para atender às suas especificações individuais. Enquanto isso,
O Regileif de alta velocidade e blindagem leve era um feudrez atípico na história de desenvolvimento do Império e da Federação, que se concentrava em unidades fortemente blindadas, unidades de alto poder de fogo. Isso também se aplica ao modelo exclusivo pilotado por Queria. Ele tinha uma blindagem composta espessa, uma pesada torre de tanque de 120 mm e uma estrutura maciça e um sistema de propulsão para apoiá-los. O estilo de luta de Queria baseava-se em empregar esta estrutura de peso pesado com seus pacotes de energia de alta potência para atropelar seus oponentes. E ela se lembrou do que o menino que morreu no dia em que ela o conheceu, o camarada de Shin, disse a ela. Você conhece a lendária falha de ponto zero de Shin? Ele tentou fazer um Vanagar pular em uma batalha simulada durante a prática de manobras de combate. Obteve-se imediatamente desclassificado por pilotagem arriscada. Mas, apesar de ser um feito incrível de capacidade de pilotagem, Frederica não ficou surpresa ao saber disso. Porque ela já conhecia alguém capaz disso. Ela se inclinou para a frente inadvertidamente, tentando focar na figura de Queria refletida em sua mente. Armadura espessa, capaz de bloquear a penetração de um canhão de 88 mm. Um enorme canhão de calibre 800 mm. Uma estrutura alongada capaz de suportá-los, lembrando a forma de um dragão. Uma forma maciça que exigia uma ferrovia de 8 trilhos, 4 vezes o número de trilhos necessários para um trem normal se mover, para suportar seu peso. E ainda, este Queria ainda era capaz do mesmo feito. Shinei, não. Um cano longo estava realmente em desvantagem se o oponente chegasse ao seu lado. Era mais fácil falar do que fazer, claro. Mas, na maioria dos casos, uma arma tinha que pagar por seu longo alcance lutando para girar de perto. Ironicamente, este tipo de artilharia de longo alcance foi confiado a um sistema de armas do atributo oposto. E mesmo que não fosse, Queria nunca deixaria um oponente tirar vantagem dessa fraqueza. Você não deve se aproximar dele descuidadamente. Queria era, originalmente, um operador focado em combate corpo a corpo, assim como você. O dragão gigante dançou. Suas incontáveis pernas semelhantes a lanças chutavam a amurada, lançando metade de sua forma maciça para o alto como uma serpente erguendo a cabeça. Ao atingir o zênite, torceu o corpo e girou, caindo nas trilhas do lado oposto como uma onda de metal. Chutado por garras afiadas e golpeado com um peso enorme, o esqueleto dos trilhos, pesando várias toneladas sozinho, desmoronou, quebrou e voou para o céu. Ele havia destruído seu próprio meio de transporte. Várias camadas de módulos explosivos caíram de sua armadura. Seu canhão de artilharia pesada, nunca destinado a se mover muito em tais velocidades, provavelmente teve seus mecanismos internos danificados por esse feito ágil. Mas em troca, 3 de seus canhões antiaéreos ilesos estavam agora virados na direção de Undertaker. O quê? O tempo quase parou quando Shin sentiu sua linha de fogo se fixar perfeitamente em Undertaker. Ele estava no centro do fogo cruzado. Não importa em que direção ele tentasse se mover, não havia escapatória. Como que para ter certeza dupla, sua torre de 800 mm, que permaneceu imóvel até agora, desviou em sua direção. A eletricidade estalou na base da torre, como se para mostrar que o carregamento estava completo. Da escuridão total do outro lado das pontas em forma de lâmina da torre, Shin podia ouvir o som familiar de agonia e ódio. Shin! Volte! E no momento seguinte, algo impactou contra a superfície da torre do morfo. Um fusível disparou e estourou. Pego de surpresa, a enorme torre da besta oscilou quando mais tiros de canhão automático a atacaram. Usando as pernas esquerdas restantes e uma âncora de arame para subir a colina, Vervol atirou em full alto. A consciência do morfo mudou para ele. Fique fora disso, incômodo. Sua irritação era palpável. Com as balas ricocheteando em seu corpo, o pesado armamento principal do morfo desviou-se na direção de Vervol com uma agitação sinistra, sons de rosnado emitidos de seus mecanismos internos. Tendo terminado de girar, a torre expeliu fogo no que não era tanto um rugido, mas sim uma onda de choque. Levando um golpe direto, Vervol foi lançado do topo da colina. Shin não sabia dizer se Raiden escapou a tempo ou não.
No breve momento em que a mira dos canhões se afastou dele, Undertaker escapou da linha de fogo dos canhões vulcanos, mas as 3 metralhadoras dispararam mais uma vez, rastreando seus movimentos. Com 18 canos de armas e o fogo de uma descarga de arco em sua cauda, Shin teve que recuar para evitar a linha de fogo que o varria para baixo do lado. Era o sistema de controle de armas do Morfo. Depois de travar no alvo, suas metralhadoras antiaéreas o rastreavam e apontavam automaticamente enquanto seu raio efetivo permitisse. Sua distância relativa foi mais uma vez ampliada para 1000 metros. As 3 metralhadoras que ele supostamente havia conquistado e o armamento principal do Morfo permaneceram intactos. Isso! Um sorriso gelado inadvertidamente brincou nos lábios de Shin. Pode ser checkmate. Mas, ao contrário desse pensamento assustador, os olhos congelados de Shin vasculharam a situação, tateando ativamente por uma via de abordagem enquanto seus instintos de combate despertavam com força total. Os canhões vulcanos começaram a girar novamente depois de parar por um momento para esfriar o maquinário. Enquanto ele lutava como se dançasse sobre gelo fino, em um momento que parecia uma eternidade. Assim que ele se posicionou para atirar, para abrir caminho para o inimigo, naquele exato momento. De repente, um novo alvo de ressonância conectado ao seu para-raio. O dispositivo RAID da Federação foi desenvolvido com base nos dados do quase-dispositivo nervoso retirados da tag de dados do modelo de Manguito implantado nos corpos de Shin e de seus amigos. Suas configurações de destino de conexão foram apagadas quando seus registros militares da República foram apagados, mas se eles fossem apenas excluídos, restaurar os dados perdidos não seria tão difícil. Essas configurações restauradas foram reinstaladas furtivamente nos dispositivos RAID dos 86 por um capricho lúdico dos pesquisadores. Ninguém da República jamais pensaria em ressonar com eles de qualquer maneira, e ninguém notaria que estava lá. Foi apenas uma brincadeira, feita em homenagem aos desenvolvedores originais do dispositivo. Mas configurações eram configurações. E dadas as condições certas, eles ainda funcionariam como pretendido. Por exemplo, se alguém definir seus alvos de ressonância para todos os possíveis destinatários além deles mesmos, a ressonância sensorial seria ativada. Para todos os Juggernauts ao longo das muralhas da fortaleza. Shin não reconheceu o dono da voz na hora. Como os dispositivos RAID foram desenvolvidos de forma diferente, a voz, que teria sido perfeitamente clara em condições normais, estalou com estática e ruído. Direção 120, distância 8000, carregue balas perfurantes, fogo. No momento seguinte, todo o corpo do Morfo foi atingido por explosões. Não eram as rajadas destrutivas de fogo de artilharia de 155 mm e 203 mm, que arrancavam armaduras leves e destruíam apenas com suas ondas de choque. Esses impactos vieram de cartuchos menores, mais fracos e de baixo calibre. Mas o grande número de linhas de tiro foi surpreendente. Quantos canhões quem ordenou isso implantou para disparar tal barragem de fogo concentrado? Essas ogivas rápidas e voando baixo viajando quase paralelas ao solo a uma velocidade além da percepção da visão cinética humana provavelmente foram disparadas simultaneamente de inúmeras torres de tanques. Tendo destruído os trilhos, seu único meio de movimento, a besta preguiçosa só podia ficar parada enquanto era banhada por tiros de canhão. Os projéteis anti-blindagem perfurando o Morfo não foram capazes de penetrar em sua blindagem pesada, mas endureceu como se estivesse saindo de um sono quando o fogo consecutivo e os fragmentos detonaram sua própria blindagem reativa. Retome o fogo e, em caso de contra-ataque, desvie a seu critério. Unidade não identificada. Foi uma pergunta unilateral e extremamente vaga, mas Shin de alguma forma percebeu que se referia a Undertaker. Você está tentando se aproximar disso, não está? Vamos mantê-lo sob controle, então aproveite a chance para atacar. Fogo de bombardeio. Suas ondas de choque e chamas. A explosão emitida pela armadura reativa. Os inúmeros flashes e impactos persistentes e pesados. Tudo isso atordoou o processador central do Morfo feito de micromáquinas líquidas, bloqueando seu radar antiaéreo e terrestre por um momento. Como se apontasse para aquela abertura, um míssil de curto alcance voou para o céu acima do Morfo. O fusível do projétil disparou e estourou.
Projéteis autoforjados caíram sobre o Morfo como uma chuva de lanças, penetrando sua armadura, seus canhões vulcanos restantes e suas incontáveis pernas segmentadas. Pela primeira vez, a enorme besta perdeu o equilíbrio. Seu corpo maciço de aço dobrou para trás no que parecia ser angústia e então caiu. Sem os sistemas amortecedores de suas pernas amortecendo o impacto, o chão tremeu com um baque forte. Todas as unidades, segurem o fogo. Agora é sua chance. Shin não precisava ser informado. Assim que o míssil estourou, ele estimulou o Undertaker na velocidade máxima. Cobrindo a distância mais curta entre eles em pouco mais de 10 segundos, ele deu uma cambalhota quando o Morfo virou seu canhão elétrico em sua direção em um último esforço, finalmente alcançando o alcance para combate corpo a corpo, seu campo de especialização. De repente, calafrios percorreram sua espinha como uma descarga elétrica. Puxando reflexivamente suas alavancas de controle, sua unidade freou de repente. Não era predição, apenas um movimento compelido por um sentimento de que seu oponente ainda tinha uma carta na manga. Shin não teve tempo de se mover mais do que isso. À medida que sua linha de visão se inclinava para cima em vão, a filmagem em sua tela principal mudou, enchendo-se de prata. Não me subestime. Mesmo com todo seu corpo fervendo, mutilado pela repentina chuva de chamas, Kiria não parava de lutar. A armadura que cobria seu corpo estremeceu quando ele forçou em comandos para sacudir os fragmentos de projéteis explosivos e fragmentos autoforjados mordendo sua armadura. Eu ainda posso lutar. Mesmo que eu tenha que derrubar todos eles comigo, ainda posso matar cada um deles. Por quê? Uma voz estranhamente calma penetrou em sua consciência. Era a própria voz de Kiria de 4 anos atrás, quando ele ainda tinha um corpo capaz de amadurecer. De quando, embora já tivesse se aprofundado há muito tempo, sua voz ainda era mais alta do que a de um adulto. Sua voz de 4 anos atrás, perfeitamente inalterada. Por que você vai tão longe? Por que você luta tanto? Por que você tenta massacrar todo mundo assim? Até mesmo seu último parente remanescente, que você nunca conheceu. Kiria riu, mesmo sem lábios para se curvar para cima ou garganta para produzir som. Não é óbvio. É porque lutar é tudo que me resta. A única coisa disponível para mim é me jogar de cabeça neste campo de batalha em chamas. Nada mais resta para reprimir o vazio em meu âmago, no que pode ser chamado de minha alma, exceto as chamas da guerra e do conflito sem fim. Avistando o inimigo refletido em seu sensor óptico, Kiria girou em direção à sua cabine. Como uma rajada incontável de golpes laterais, que sem dúvida faria uma pessoa mais sã recuar, assaltou seu flanco, ele atingiu seu último parente de forma imprudente, como se dissesse que nada mais importava. Nem mesmo a própria vida. Se isso vai fazer você... Essas palavras inconscientes borbulharam de repente, além de seus pensamentos fervilhantes. Você, que não tem nada, assim como eu. Se isso faz de você o que eu sou, eu faço qualquer coisa. A fonte do dilúvio prateado foi o rompimento de inúmeros fios. As 4 asas do Morfo se abriram, seus fios se estendendo como uma torrente prateada que avançava na velocidade da luz. Da perspectiva do enorme dragão, eram fios de cabelo, mas cada um dos cabos era tão grosso quanto o braço de uma criança. Descendo rapidamente, eles cavaram fundo no solo, talvez perfurando com suas pontas pontiagudas. A sujeira voou no ar, roçando a área logo antes do Undertaker, que freou repentinamente quando tudo começou a acontecer. A lama espirrou do chão, agarrando-se ao bate-estacas direito. E então? Depois que uma luz roxa brilhou diante de seus olhos, choques percorreram o corpo de Shin. Todas as telas óticas, holojanelas e medidores do Undertaker desapareceram. Undertaker foi jogado para trás, cambaleando pela eletricidade que viajava pelo chão, e Shin mal conseguiu evitar que a máquina tombasse. Sua tela principal piscou de volta à vida e vários medidores também voltaram ao normal. Estava em estado de constante turbulência, com sua linha defensiva recuada e sua esfera de influência e poder militar diminuindo muito. E ele perguntou se eles estavam dispostos a fugir por conta própria. Mas seu tom era vazio, sem um pingo de ridículo ou insulto.
Ao mesmo tempo, ele falava com ela como alguém falaria com uma criança confusa que eles encontraram, que havia caminhado tanto e com tanta dificuldade que eles ficaram exaustos e se perderam. E isso a irritou um pouco. Como se ele tivesse decidido arbitrariamente que eles não estariam dispostos a lutar de qualquer maneira e estivesse zombando deles por isso. Não. Não posso abandonar este país e os camaradas que lutam sob meu comando. Mesmo que nunca vençamos e apenas a derrota nos espere, continuarei lutando. O oficial da Federação riu levemente com a declaração de Lena. Shin não conseguiu conter uma risadinha com essas palavras excessivas. Lutar? Os militares da República, que se fecharam atrás de seus muros até a ruína de sua pátria? Não, havia uma questão ainda mais fundamental aqui. Pelo que ele ficou surpreso por haver sobreviventes, mas a República provavelmente estava arruinada do mesmo jeito. As únicas coisas que eles conseguiram reunir para atacar uma arma tática de longo alcance foram alguns escassos canhões de interceptação e o fogo de baixo alcance dos Juggernauts, e a julgar por sua insígnia de patente, essa garota era apenas uma tenente. Uma comandante júnior no local que não estava nem no nível de um oficial de campo. Qualquer escassa capacidade de combate e mão de obra que os militares da República tivessem foram reduzidos a quase nada durante esses 2 meses. Se a Major sobrevivesse, ela estaria aqui agora? O pensamento passou por sua cabeça, mas ele balançou a cabeça, dizendo a si mesmo que não fazia sentido se perguntar isso. Seja qual for o caso, eles não tinham razão nem necessidade de lutar, nem o poder de fazê-lo. E ainda assim, essa garota disse que eles iriam brigar? Para quê? Você está correndo para a morte. Se for esse o caso, seria melhor você não revidar. Ele não conseguiu conter uma risada muda de desdém enquanto falava. Para quem, exatamente, ele estava dirigindo essas palavras? Se for esse o caso, seria melhor você não revidar. Lena cerrou os punhos ao ouvir aquela pergunta fria e direta que oscilava entre o ridículo e a autodepreciação. Mesmo que não tenhamos o poder de fazê-lo. Ele está sugerindo que os impotentes não devem lutar? Que não tem sentido e eles não devem tentar se agarrar à vida. Impossível. Com o canto do olho, ela avistou Ciclopes, o Juggernaut muito frágil e fraco em comparação com a unidade da Federação. Houve pessoas que lutaram até o amargo fim, sabendo que nunca poderiam sobreviver, tendo apenas suas máquinas como seus únicos parceiros e locais de descanso final. Essas palavras eram uma afronta a tudo o que representavam, e ela não deixaria esse insulto passar em branco. Não vamos desistir e ficar sentados em silêncio, esperando que a morte nos reivindique. Lutaremos até o fim, até que nosso último suspiro nos abandone. Havia pessoas que viviam de acordo com essas palavras e acreditavam que eu poderia ser como elas. E é por isso que nós, porque eu? Se um dia você chegar ao nosso destino final, por favor, deixe flores? Para retribuir essas palavras. Para responder a esses sentimentos que ele havia confiado a ela. Estamos indo, Major. Shin. É porque você me deixou essas palavras que com certeza irei alcançá-lo algum dia. Para alcançá-los, que sobreviveram até o fim, para que eu possa levá-los comigo e ir mais longe do que nunca, vou lutar. Eu sou a Tenente Vladilena Milizé, comandante das Forças de Defesa da Velha República, e nunca, jamais, virarei as costas para esta guerra. Por um longo momento, a nave da Federação olhou para ela com o que parecia uma surpresa estupefata. Major! A voz estupefata que saiu do alto-falante, por algum motivo, referia-se a ela em um nível diferente daquele com o qual ela se identificava. A República e a Federação usavam aproximadamente a mesma terminologia, mas às vezes certas palavras tinham significados diferentes. Isso era especialmente verdadeiro para o jargão militar. A mesma palavra pode não especificar a mesma classificação. Depois de um longo silêncio, onde o oficial da Federação parecia prestes a dizer algo, ele finalmente falou. Eles estão, sem dúvida, mortos há muito tempo. Que dever você tem para com os que partiram? Seu tom era terrivelmente antinatural, como se ele estivesse tentando manter as aparências e, ao mesmo tempo, quase parecia que ele estava tentando se agarrar a alguma coisa. Como uma criança perdida, timidamente estendendo a mão para uma pessoa que desejava.
E foi por causa dessa impressão que ela se sentiu inclinada a responder. Eles me pediram para nunca os esquecer. Foi um desejo que lhe foi confiado numa noite em que ficaram sob o mesmo céu, olhando flores de cores diferentes. Quando eles trocaram uma promessa impossível de um dia assistir a fogos de artifício juntos. Posso não ser capaz de cumprir essa promessa, mas... Não, isso está errado. Isso não é tudo. É porque eu não quero esquecê-lo. Ele que, por indiferente que fosse, tanto deixou para trás. Não quero que os últimos vestígios dele desapareçam deste mundo. Enquanto eu me lembrar dele, ele me esperará em seu destino final. Foi porque eles me avisaram sobre esta catástrofe, que esta ofensiva em grande escala estava chegando, que consegui sobreviver por tanto tempo. Foi porque eles desejaram que eu sobrevivesse, porque me disseram que um dia nos encontraríamos, que continuo lutando. Estou viva, aqui e agora, porque ele estava lá. E é por isso que quero responder a esses sentimentos. Eles podem ter ido embora, mas ainda desejo chegar ao seu destino final. Chegar aonde chegaram enquanto ainda viviam, e desta vez, juntos. Já que não posso mais esperar viver ao lado deles. Desejo lutar junto com eles, levá-los comigo. Além deste campo de batalha. Essa resposta fez Shin soltar uma longa respiração. Essas palavras não foram dirigidas a ele do jeito que ele estava agora. Ela estava apenas respondendo aquelas palavras melosas e insuportavelmente embaraçosas que ele proferiu um ano atrás, quando não sabia o que realmente desejava e o que havia além desse desejo. E ainda. Porque ele estava lá. Eu desejo lutar junto com eles. Essas palavras o deixaram feliz. Seu sorriso era fraco. Mas não adiantava revelar seu nome agora. Depois de passar um ano lutando sozinha, seguindo seus passos, a visão que a saudou não deveria ser neste campo de batalha, onde ele se sentou, paralisado e derrotado. Você é o mesmo. É tão verdadeiro para você quanto foi para ele. É porque você lutou até o amargo fim, porque você sobreviveu até aqui, que você é capaz de estar aqui hoje. O sol nasceu e a luz do sol fresco iluminou suas feições pela frente. E eu acho que isso é algo de que você pode se orgulhar. E em sua primeira visão dela, através da tela ótica rachada, ela exibia um sorriso gentil. O sensor óptico vermelho da nave da Federação olhou para Lena em silêncio. Parecia um pouco mais sóbrio para ela, como se algo que o possuísse até agora estivesse ausente de seu olhar artificial. Algo que pairava sobre ele como uma sombra, como a poeira da batalha ou da exaustão, havia sumido agora. Major. Ele abriu os lábios para falar com um constrangimento hesitante, desejando dizer algo, mas sem saber o que. O som do alto-falante externo estava cheio de estática, dificultando discernir sua idade, mas Lena de alguma forma sentiu que ele tinha a mesma idade que ela. Major, eu. Uma pausa. De repente, a pessoa por trás da máquina blindada ficou tensa. O sensor óptico da máquina virou-se para o extremo norte, onde as nuvens prateadas do Entersfliege se formavam ameaçadoramente. Depois de um breve momento, a voz de Shiden gemeu para ela de dentro do Ciclopes, parado ao lado dela. Mais notícias, Majestade. Acabei de receber um relatório de Milão, no Gran Mur. Lá está a Legião vindo em nossa direção. Oh, não! Você, da Federação, evacue conosco. Não. A voz que arrepiou seus ouvidos, misturada com forte estática, não pertencia a Shiden nem ao oficial da Federação. Um bando de mísseis avançou do leste para os céus do norte, penetrando nas nuvens prateadas e florescendo em flores de chamas. Uma segunda saraivada desenhou um arco e caiu no chão sob o Entersfliege, na legião que fervilhava ali. A silhueta angular de um helicóptero de combate voou por cima do cume, seu rotor trovejando ao redor deles, acompanhado por uma formação de helicópteros utilitários de voo de baixa altitude e helicópteros de transporte. A voz de seu piloto estalou no alto-falante externo do helicóptero, perturbando o ar fresco da manhã. Um trabalho bem feito, primeiro-tenente. Deixe o resto para nós. Os helicópteros utilitários cheios de infantaria blindada, bem como os helicópteros de transporte maiores, pousaram no campo de batalha vermelho.
As pétalas foram arrancadas por sua intensa explosão, desenhando padrões vermelhos sobre o céu azul. A infantaria blindada equipada com fuzis de assalto pesados correu, posicionando-se sobre a área. Shin assistiu através de sua tela ótica rachada enquanto um esquadrão corria para Lena e o Juggernaut. Lena, a princípio, pareceu bastante surpresa quando a infantaria blindada, vestida de metal preto, se aproximou dela. Mas ela se encheu de alívio quando um deles levantou o capacete e revelou o rosto. A maneira como ela simplesmente entregou seu rifle de assalto quando perguntado fez pensar que ela realmente não havia mudado. Ele observou distraidamente enquanto eles pareciam ter problemas para se adaptar à forma como a situação havia mudado rapidamente. Após alguma discussão, abriu o dossel preto do Juggernaut, quando seu dispositivo RAID foi ativado. Você está bem, Shin? A voz do homem que falou com ele não era a do chefe do Estado-Maior ou do comandante da divisão. Vejo que a cavalaria chegou a tempo. Porém, tivemos que retirar forças de emergência de outras frentes para acomodar a mudança de planos. Shin suspirou com a voz irritantemente orgulhosa do homem do outro lado da ressonância. Ele foi salvo. Ele foi realmente, verdadeiramente salvo. Ernest. Quando voltarmos, terei que jogar algo em você. Talvez uma lata de tinta seja suficiente. Com a tampa aberta, é claro. O quê? Por que de repente? Por que mereço esse tratamento quando estou apenas preocupado com meus filhos adoráveis? Shin desligou a ligação. Alguns momentos depois, Frederica fez uma careta para ele, pressionando a mão em seu próprio dispositivo RAID. Eu simpatizo com seus sentimentos sobre o assunto, Shinei, realmente sim, mas responda a ele. Aquele papeleiro tolo começou a chorar lágrimas de crocodilo em meus ouvidos, e isso é muito irritante. Ele jogou fora seu dispositivo RAID quando desligou a chamada, então aceitou relutantemente o dispositivo RAID de Frederica e o reconectou. Você ainda está na linha de frente, Ernest? Vamos, eu sou o comandante supremo dos militares da Federação. Como eu poderia não estar na linha de frente em momentos como este? Se o presidente, mesmo temporário, levar uma bala perdida enquanto corre pelo campo de batalha, será uma crise. Mesmo temporário. Se isso acontecer, acontece, e o vice-presidente vai assumir no meu lugar. Por que você acha que ainda temos esse papel? Pode ter feito sentido, mas ainda assim foi uma loucura ouvir, especialmente vindo de forma tão agradável e fácil do presidente temporário de um país. Conforme o relatório das forças avançadas, você já fez contato com eles. Após a conclusão desta operação, os militares da Federação iniciarão uma operação de resgate na República de San Magnolia. Drones implantados no Reino Unido interceptaram suas transmissões sem fio. Os 3 países realizaram uma conferência e decidimos que abandoná-los depois de reconhecê-los como sobreviventes seria desumano. E também reconhecemos que se eles construírem um segundo morfo e o acamparem em território fortificado da República, seria uma ameaça muito grave. Do ponto de vista da Federação, esta também é uma operação de resgate para nossos irmãos. 86, como você. Mas suponho que não seja uma pátria para a qual você deseja voltar, não é? Se você disser que não quer lutar para salvar seus opressores, podemos mandá-lo de volta depois que a força principal avançar. Não. Ele balançou sua cabeça. Eu ficarei aqui. Eu realmente não quero salvar a República. Mas há pessoas lá que eu não quero deixar à própria sorte. Eu vejo. Do outro lado da ressonância, ele sentiu a pessoa que era tecnicamente seu pai adotivo sorrir levemente. Sim. Além disso, se você completou o objetivo da missão, informe-o adequadamente, Primeiro-Tenente Knowsen. Tudo bem que você não o fez desta vez, já que os outros fizeram o relatório em seu nome. Shin olhou surpreso. Existem sobreviventes? Essa devia ser a primeira coisa que você tinha de perguntar, idiota. Ele olhou para cima com indiferença quando outra voz interrompeu a conversa. Raiden. Acredite ou não, todo o esquadrão, incluindo o tenente-coronel, sobreviveu. Se alguma coisa, com a maneira como você desmontou o morfo depois daquela explosão, eu estava preocupado de que você pudesse ser o único a chutar o balde. Só um pouco preocupado, no entanto.
Kurena chorou como um bebê novamente. Foi um inferno. Aparentemente, o dispositivo RAID dela foi destruído quando ela foi atacada, e ela apenas tentou entrar em ressonância com você. Eu não chorei. Não foi só sua culpa desta vez, mas esta é a segunda vez que você fez a pobre Kurena chorar, sabia? Você poderia, por favor, parar de fazer acrobacias malucas como essa. Seus camaradas, que aparentemente se reagruparam, continuaram clamando pela ressonância. Ele não sabia se era o céu ou o inferno, mas qualquer que fosse a vida após a morte, parecia odiar esses caras tanto quanto odiava ele. Olhando para cima, ele viu um pequeno grupo vestido com trajes de voo se inclinando para fora da janela e acenando para ele do helicóptero utilitário voando no ar, e uma silhueta alta caminhando de uma colina a 3 quilômetros de distância. Parecia que, desta vez, nenhum deles foi à frente dele. No momento em que suspirou de alívio, todas as forças o abandonaram. Vários dias de exaustão, e a tensão de sua concentração sendo levada ao limite na última batalha, o atingiram na forma de uma leve vertigem. Enquanto fechava os olhos, Ernest, aparentemente entendendo perfeitamente o que estava acontecendo, falou. Você se saiu bem, Shin. Deixe a retomada da cabeça de ponte para o grupo avançado e descanse um pouco. Entendido. Também, Frederica. Depois de voltar, prepare-se para uma disciplina séria. Frederica engoliu em seco de forma audível e, enquanto olhava para Shin como se implorasse por ajuda, ele falou na ressonância. Vou embalá-la em um container e mandá-la de volta. Chinei. Você ousa me trair? Vou contar com você, grande irmão. Deixando aquele riso como comentário de despedida, Ernest desligou a ressonância. Frederica, por outro lado, virou o rosto em um gesto de mau humor. Eu não posso retornar até que nos reagrupemos com a força principal de qualquer maneira. Só voltarei quando você voltar para a Federação. Não é como se precisássemos mais de você como refém. Assim parece. Dando um HMPH insatisfeito, Frederica esticou o pescoço para olhar para ele. Com o quão apertado era a cabine, ela estava sentada de joelhos, fazendo com que sua cabeça chegasse ao peito dele. Aquele papeleiro estúpido interrompeu a conversa no pior momento possível e estragou tudo. Tem certeza de que não deveria ter mencionado seu nome para ela? Ela não era sua oficial superior na República? Não me lembro de ter contado a você sobre o Major. Shin percebeu apenas enquanto falava. Oh, certo. Você se esqueceu do meu poder? A capacidade de ver o passado e o presente daqueles que conheço corre em minhas veias. Isso está certo. Seus olhos vermelhos brilharam como um gatinho que encurralou um camundongo bebê, fazendo Shin sentir que provavelmente seria melhor não perguntar exatamente o que ela viu. As memórias que vejo são tudo que a pessoa que estou observando está recordando no momento, mesmo que apenas inconscientemente. Quando aquela mulher se identificou, você ficou estranhamente surpreso. Então eu vi a natureza da conexão que você tinha. Bem, isso é péssimo. Eu acredito que você disse algo no sentido de vamos embora. Certamente você está satisfeito por ela ter vindo atrás de você, não? Tem certeza de que está tudo bem em não dar seu nome a ela depois que ela seguiu seus passos tão galantemente? Olhando para Frederica sorrindo para ele, Shin suspirou levemente. Algo realmente o incomodava sobre o jeito que ela estava provocando livremente assim. Mas também parecia a primeira vez que ela fazia um rosto adequado para uma garota de sua idade. Ainda não posso dar meu nome a ela. Não quando ele estava apenas procurando um lugar para morrer e não havia progredido desde o setor 86. Se ela diz que está presa, não posso deixar que seja isso que ela vê no final da estrada. O que ela vê quando nos alcança não deveria ser. Ele ajoelhado nesta terra desmoronada. Não deveria ser este campo de batalha. Frederica suspirou de espanto. Como eu coloco isso? Afinal, você realmente é um menino. Estou dizendo que você é o tipo de criatura que faz pose nas horas mais estranhas. Deixando aquele comentário exasperado, Frederica lançou-lhe um olhar de soslaio e ergueu uma sobrancelha. Aliás, você notou? O que você acabou de dizer foi a sua resposta. Os olhos de Frederica brilharam orgulhosamente por algum motivo em seu semblante surpreso.
O destino final que essa garota alcançou deve ser um grande espetáculo que valeu o esforço que ela despendeu para chegar lá. E o caminho que ela segue é aquele que você deixa em seu rastro. Tendo isso em mente, para onde você deveria ir? Você acabou de encontrar a resposta para essa pergunta sozinha. Aqueles olhos vermelhos, tão parecidos com os dele, olharam para ele, sorrindo suavemente. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.